Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E o nosso convidado de hoje, o escritor, advogado, historiador Luiz Carlos Ponzi. Ele que nos traz Isabela em Contos, 100 anos historiados. Ponzi, se eu puder lhe chamar assim, prazer tê-lo conosco. Da mesma forma, prazer estar aqui na Casa do Povo, a casa que faz a transmissão das coisas boas que nós temos aqui. Bom, nós vamos comentar sobre alguns dos trechos, mas há uma proposta muito clara de contar, e estamos dizendo o termo conto, então, perdão pela redundância, mas por meio de contos, contar, então, 100 anos, de 1905 a 2005, digamos assim, não propriamente uma história cronológica, como as pessoas podem imaginar, de Caxias do Sul, mas por breves contos tentar, mediante episódios, explorando a cultura, hábitos, momentos de Caxias do Sul, ainda que eles sejam verdadeiros realmente, mas em tom ficcional. Então esses contos vão de certo modo traçando, forjando o cotidiano de Caxias do Sul, se podemos dizer assim, nos últimos 100 anos, entre 1905 e 2005. Né? Como é que foi essa ideia de fazer primeiro esse percurso, se podemos começar assim? Bom, inicialmente eu sou um homem de história. Sempre serei um homem de história. O ficcionista veio depois. Eu comecei a escrever ficção sempre a partir de um fato histórico, de um momento histórico, alguma coisa assim. E um dia eu pensei em fazer uma ficção, contar um pouco da história, da tradição, da pujança desta nossa terra através de contos. Aí veio a ideia. Então, eu dividi o século para fazer contos, fazendo saltos de 10 em 10 anos. Eu começo lá em 1905, quando a cidade tinha 30 anos, era uma cidadezinha, casinhas de madeira, uma agricultura que já estava florescendo, e vou terminar em 2005, a cidade pujante, moderna, grande, com todas as coisas boas e aquelas coisas não muito boas. A parte industrial já consolidado, um grande polo. Isso. Então, a ideia foi essa. Eu não me fixo num simples fato histórico, com exceção de um conto, que esse sim tem um fato histórico, tem dia, mês e a hora do fato. Mas foi uma fugidinha que eu dei, que eu saí aqui da região e fui até o Japão. Você se refere ao episódio da bomba de Hiroshima, da bomba atômica. Só isso aí. Final da Segunda Guerra. Né? Final da Segunda Guerra, 6 de agosto de 1945. O resto são episódios que ocorreram aqui na cidade, na região, e eu vou ficcionando. Essa foi a ideia. Antes de nós darmos uma passeada pelos contos, ainda que o senhor já começa a tratar de alguns em específico, nós temos uma certa brincadeira com o nome Isabela. Eu falo brincadeira no bom sentido. O senhor já na abertura do livro começa: Isabela, bela cidade da Serra Gaúcha, é produto de uma bem estabelecida imigração italiana que ocorreu a partir do ano de 1875. E por aí vai, são 3, 6, 7 inserções. Depois, na última, Isabela, agora em saltos de 10 anos, mostra 100 anos de si e dos seus. Fala também da fruta. Quer dizer, o senhor faz uma certa brincadeira com o nome Isabela e com a uva referência, que o nome Isabela já remetendo a uva Isabel, que é, digamos assim, a uva ponta, que dá a própria origem da festa da uva, enfim, ela é, digamos assim, o varietal mais marcante. Aí depois, evidentemente, com os produtores, com o próprio desenvolvimento da técnica agrícola, vão combinando outros varietais. Mas por que essa brincadeira que não é, digamos assim, à toa? Ela tem um fundo também crítico. Por que usar o nome Isabela? E Isabela com 2 L's, diga-se de passagem. Isabela com 2 L's porque é italiano. Eu começo a minha história com os italianos aqui. Então, nada mais do que escrever como eles falavam, como eles escreviam. O nome Isabela é uma homenagem e é uma crítica. Homenagem à uva Isabela, que nós chamamos agora Isabel. Primeiro produto agrícola de importância aqui para a nossa cidade. A partir desta uva, que foi importada, é uma casta americana, não é italiana não.
É uma casta americana que veio via Uruguai. A partir dessa uva, foi feito o primeiro vinho aqui. Não era um grande vinho, não era um vinho assim que pudesse durar algum tempo, mas era vinho. Foi o primeiro vinho e que deu um nome, mostrou que aqui nesta cidade se fazia vinho. E depois veio a crítica. A nossa cidade chama-se Caxias do Sul. E eu me questiono, o que tem o nosso querido Duque de Caxias com a nossa região? Ele não é daqui, ele nunca veio aqui, ele não fez nada pela nossa cidade. Então eu faço uma crítica. E a crítica eu faço de forma regional, não é só para Caxias do Sul. Se a gente pensar um pouquinho, vamos ver o nome das cidades da nossa região italiana. Todos os nomes de cidades, com exceção de uma, que é Veranópolis, que tem vinculação com Verona, na Itália, todos os outros nomes, todos têm nomes de vultos ligados à história imperial brasileira ou à recente história política brasileira. Eu acho um contrassenso isso aí. E eu vou explicar os nomes. Vamos começar aqui por perto dos Campos de Cima da Serra. Antônio Prado. Quem foi Antônio Prado? Um paulista. Foi ministro, não era ministro que se chamava, era conselheiro da Agricultura no Segundo Império. Foi prefeito de São Paulo. Tem nada a ver conosco. Tem nada a ver conosco. Flores da Cunha, logo adiante, é uma figura que eu gosto particularmente. Mas foi um político, foi um revolucionário, foi um arruaceiro, foi um jogador. Tem nada a ver. Tem nada, absolutamente nada. Bom, ali meados dos anos 30 foi presidente da província, como se chamava, indicado pelo Getúlio Vargas. Depois então, brigou com o Getúlio Vargas, e aí teve que se exilar no Uruguai. Continuando o passeio pela cidade de Farroupilha, aqui do lado, que foi distrito de Caxias. O que nós temos que ver com a Revolução Farroupilha? Absolutamente nada. Um pouquinho mais adiante, Bento Gonçalves, o chefe da Revolução Farroupilha, tem nada a ver conosco, com o nosso trabalho, com o nosso suor, com a nossa poupança, com a nossa gringuice. Tem nada a ver. Vamos um pouquinho mais adiante. Garibaldi, figura que eu não gosto. Um mercenário que veio da Itália para cá para ganhar dinheiro, fazer guerra aqui. Não tem nada a ver com isso aí. Então está aí a minha crítica. Então eu troco o nome. Nada contra o Caxias, de Caxias. Bom milico. Legal. Mas eu quero um nome que diga alguma coisa da minha região. Os meus imigrantes, meus sofridos imigrantes que vieram para cá. Porque o senhor faz aí, então, esse trocadilho no bom sentido, brincando com o nome Isabela, e depois há uma insistência no decorrer dos contos de sempre situar de onde se está falando. Em Isabela fazia-se tal coisa, em Isabela encontrava-se tal situação. E aí eu imagino, porque Caxias tem uma peculiaridade interessante, as pessoas que têm lá a origem na colônia, que muitos parentes ainda continuam lá, mas o sujeito vem e passa a levar uma vida urbana, ainda que as pessoas tenham se urbanizado, usando esse termo, sempre há um carinho, né, pelos hábitos alimentares, enfim, muitos voltam para a colônia, aquelas festas de paróquia, se podemos dizer assim. E aí o senhor retrata um casamento? Um casamento. Baseado no seu ou também é ficcional? Tem alguma relação pessoal ou não? Não tem relação pessoal. É um apanhado histórico que eu faço. Sim. Um apanhado histórico. Tudo bem. Então ali tem um casamento e é fantástico, assim, todas as etapas de um verdadeiro banquete de colônia. De manhã com... Eu até gostaria de pegar ali e ler, mas acho que pode ficar meio enfadonho. Mas o senhor cita lá todos os banquetes no almoço, o leço que vem depois do sopão, o creme que as pessoas usam para temperar aquela carne que chega depois da sopa, por aí vai, o aioli, o galeto. Um detalhe que o senhor faz dos aperitivos que antecedem a refeição. Opa, a cidade é machista, então quem participa ali daquelas cachaças... Só os homens, as mulheres são excluídas. São só os homens. Claro. Aí o senhor falou outro detalhe, quer dizer, o momento do café, uns vão lá e misturam um pouquinho de graça do café para ficar mais forte.
E a propósito, a riqueza dos seus relatos no decorrer dos contos, por isso que eu perguntei se tinha experiência pessoal, porque dá um tom realista. Por exemplo, até não vou pegar uma questão de íntimo, onde o senhor relata uma suposta vinda do Prestes, Luiz Carlos Prestes, em 1935, meses antes da famosa intentona comunista, que foi uma tentativa, digamos, de aplicar um regime comunista e tentar derrubar ali aqueles momentos do Vargas, Exato. de outros que ocupavam o poder. A gente jura que ele realmente esteve aqui, entendeu? Por isso que eu perguntei nesse tom, assim. Não, o Luiz Carlos Prestes não esteve aqui naquela ocasião. Ele veio muitos anos depois. Não, tudo bem. Muitos anos depois ele veio aqui fazer uma palestra aqui no Cinema Central, em frente à praça, e não conseguiu fazer a palestra porque o povo se revoltou, a igreja levou os alunos para lá para fazer a esculhambação. Mas eu coloquei o Prestes aqui porque ele chegou, de fato, ele estava na União Soviética, né? Treinando para fazer uma revolução aqui, e ele chegou no Brasil em 1935. Ele não chegou pelo sul, ele chegou direto ao Rio de Janeiro, viajando de Nova York de avião. Aquele filme Olga materializa muito bem o próprio livro. Muito bem feito. Olga do Fernando Moraes, né? Muito bom. Depois... Então eu coloco o Prestes aqui. Mas conta que ele entrou por Caxias. E ele entra aqui, disfarçado de português, Antônio Vilar, o nome dele, passaporte português. A mulher dele é Maria Berger Vilar. Que era a Olga Benário. Era Benário, mas ele entra sozinho, aqui eu coloco ele sozinho. Digamos que eles fazem identidades falsas também para driblar evidente. O aparato de Estado que fiscalizava. Quem fiscalizava as atividades do Luiz Carlos Prestes na ocasião era o Serviço Secreto Inglês. Então eu coloco ele aqui. Ele vem, porque daqui ele pega mais um ônibus, mais a condução, e vai para outra cidade até chegar no Rio de Janeiro. E ele chega aqui, vai na rodoviária de manhã, domingo de manhã, e encontra lá uma mulher, uma prostituta decadente, que olha para ele e começa a dizer: meu querido Luiz Carlos Prestes. Ele se apavora. Ele não é Luiz Carlos Prestes, ele é Antônio Vilar. E ela sabe toda a vida dele, sabe as peripécias da coluna Prestes, sabe as aventuras que ele teve lá na União Soviética, o treinamento que ele teve lá na União Soviética, sabe que a Olga Benário, inicialmente sua guarda-costa, agora era sua amante. Ela sabe tudo. Até tudo. Supostos adversários, como ela brinca com o nome do Filinto Miller, que depois é chamada para aquela parte integralista, né? Filinto Miller, na época, era o chefe de polícia do Getúlio Vargas. E o Filinto Miller participou da coluna Prestes e foi expulso da coluna pelo Prestes aqui em Foz do Iguaçu. Então ela diz: te cuida, Cavaleiro da Esperança, que aquele alemão quer te pegar. Lembra que tu expulsaste ele da coluna? Então é uma brincadeirazinha, E depois o senhor trata de relações... É interessante o seguinte também, não que as etapas e os hábitos eles sejam superados, mas a gente começa a enxergar a transformação cultural de um lugar a um agregado de hábitos, digamos assim, e posteriormente uma certa adaptação e transformação. O senhor começa com um casamento bem tradicional de colônia. E lá no último conto há o desenho de um triângulo amoroso que não é contado de uma forma categórica. O senhor começa a fazer um jogo de diálogos no livro, e aí da metade para o fim do conto se começa a entender do que se realmente está tratando. Num primeiro momento esse triângulo fica sendo imaginado o seguinte: é um casal e há uma amante, digamos assim, que é o raciocínio mais óbvio, mais clichê que teríamos no primeiro momento. Depois não, a mulher morre e aí ela começa a participar de um diálogo dos dois que ficaram, que não ficam com medo, não sabendo como se assumir. E aí, digamos que num realismo mágico, digamos assim, essa brincadeira dos diálogos deixa, em última análise, o que nós temos hoje, que é o tal dos relacionamentos homoafetivos, né? Que ainda, com toda a tentativa de aceitação, de igualdade, até com o aparato legal, né, que se fala no casamento de homossexuais e outras pautas do gênero, ali demonstra que com todo esse avanço ainda há receios, né, dos próprios pares, assim, de se assumirem, né? Tem receio. Mas aí também eu demonstro, este é o último conto,
comparativamente com o primeiro, eu mostro a cidade pequenininha, é uma vilazinha. E o último é a cidade grande com hábitos já diferentes. Aí que tá. Agora, o subtítulo desse meu conto é Agora Pode-se Optar. Eles querem optar por ter um relacionamento homoafetivo. Em 1920, 1930, em 40 não dava para fazer isso aqui. Mas não quer dizer que não existisse. Claro que existia. Claro que existia. Mas eles não podiam exteriorizar. Não podiam materializar. Um certo velamento. Né? Não era legal isso. Agora é legal. A lei permite. A lei protege esses casais. E com muita propriedade, muita razão. Se nós vamos pegar os contos do Nelson Rodrigues ali em meados dos anos 50, 60, ele já escancarava ali muitas questões que não, a família tradicional. Então esse eu termino o meu livro com o modernismo de Caxias. É moderno. Um pouquinho antes eu falo num outro modernismo, que é o aparecimento do shopping center. Eu falo, é um conto que chama-se O Primeiro Natal do Neto do Guri Lima, passa-se dentro de um shopping center. A cidade está moderna, a cidade cresce, e cresce muito. Sempre cresceu muito a nossa cidade. Continua crescendo, graças a Deus. E a ideia do shopping também, ele acabou trazendo desenvolvimento para uma região específica aqui de Caxias do Sul, que era um descampado, semelhante ao que aconteceu em Porto Alegre também, em muitos bairros lá, por exemplo, o bairro Chácara das Pedras em Porto Alegre era uma fazenda realmente, tinha gado pastando, enfim, hoje lá é um complexo. Esse é um fenômeno que ocorre não só comercial, mas de moradia, condomínios. Esse fenômeno está ocorrendo em todo o Brasil. Os shoppings vão se instalar, normalmente em um local grande, amplo e afastado da cidade. E seguidinho a cidade já está lá, ao redor do shopping. Bom, o nosso tempo está chegando um pouco ao final, Ponzi, e é muito difícil nós darmos conta de todo o repertório que tu trazes aqui. Eu achei encantador essa ideia de conduzir contos em formato de ficção, mas sem deixar de lado o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, estamos percorrendo o século XX, tu te preocupaste em dado momento de tratar da bomba de Hiroshima, de lembrar um episódio envolvendo ali a tentativa de intentona comunista no período do governo Vargas, e por aí afora. Eu gostaria que tu tocasse num ponto que não abordamos até aqui e, se achares oportuno, ainda problematizar essa questão da nomenclatura Isabela, que pareceu muito interessante. Eu ponho aqui no meu conto, eu ponho na cidade, inicialmente os imigrantes, né? E depois vem os migrantes, e depois vem gente diferente para Caxias. Tem um conto que eu chamo O Centão, Dinara e Rui. Centão não tem nada a ver com o número 100. Centão, um vocábulo de origem latina, e quer dizer colcha de retalhos. O que é que eu faço nesse conto? Eu pego duas pessoas estranhas a Caxias. A Nara é porto-alegrense, família tradicional, estudou no Colégio Sévigné, e ela vem para Caxias, muda para Caxias. Sévigné é tradicional colégio de freiras ali, né? Isso, na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias, lá. E trago para cá o Rui. O Rui é um funcionário público, aposentado, Pelotas, boa cultura, boa pinta. E eles são namorados como se namoravam antigamente, não como os namorados de hoje. E eles têm uma maneira muito estranha e muito peculiar de conversar, de dialogar entre eles. Eles conversam utilizando partes de textos de músicas. Eles são especialistas em música. Eles conhecem toda e qualquer música. Então eles conversam assim. Quando eles estão só, eles dizem o texto e não dizem quem é o autor nem o intérprete. Quando tem algum estranho junto, para auxiliar no entendimento, eles falam na poesia e dizem quem é o intérprete ou o seu autor principal. O Rui é especialista em Lupicínio Rodrigues. A Nara é especialista nos tangos, nos grandes e trágicos tangos de 1930. Aí vai Carlos Gardel. Isso, aquela gente boa. Aquela gente boa. Então, eles fazem esse diálogo. Um dia, não sei porquê, não sei por que acontece, eles brigam. Briga feia, lá no café, da Bomboniere Paquetá. Eles estão lá junto com um amigo e discutem. E começam a brigar em centão. E se ofendem em centão. Então, é uma maneira diferente
de mostrar que existem outras formas de diálogo. Uma última pergunta que eu não te fiz. Como é que foi esse jogo com os termos em italiano? Sobretudo naquele conto que nós já citamos do casamento. Há uma utilização ostensiva de termos em italiano, seja para descrever pratos da culinária, comportamentos, eventuais xingamentos ou termos que as pessoas utilizam no cotidiano, que não chega a ser de briga, de estarem brigando, mas enfim, que é utilizado. Como fazer esse jogo sem se tornar ininteligível, digamos assim? Dá para compreender, o sujeito que não domina o italiano vai percorrer o texto e compreende do que se está falando. Como é que foi esse jogo? Eu tenho alguma experiência em culinária. Além de ser historiador, eu sou um cozinheiro. Eu gosto de cozinhar. E eu conheço italiano. Eu não conheço muito bem italiano, mas conheço muitas palavras em italiano. Então, juntando essas minhas duas especialidades, a culinária e ser um pouquinho versátil na língua, eu consegui pegar essas palavras e tentar transmitir para quem não conhece o italiano, para quem não conhece culinária, para entender aquilo que eu estou falando. Eu falo muitas palavras, de fato, em italiano. Por exemplo, eu inicio lá na festa do meu casamento com uma palavra que pouca gente conhece, la colazione. O que é la colazione? Os convidados estão chegando na casa da noiva de manhã, 9 horas da manhã, eles já são recepcionados com uma festa de pão, salame, queijo, vinho, aquelas coisas lá. Ele é tripe, eu explico o que é tripe. Tripe é tripada, um prato muito tradicional daqui. Isso só dá com detalhes, né? Se usa para preencher. Se usa de manhã. Depois eu vou contando a festa, como é feita a festa, como é que é servido, o que vem. Primeiro vem a sopa, depois vem o lenço, depois vem o creme. Aí então eu explico que creme nada mais é do que a erva forte, a raiz forte. Né? Que dá um certo gosto, né? Porque a carne fervida ficaria sem gosto. Então vou contando isso aí. Depois eu falo sobre os doces. O boudin, que é um pudim nosso. O esfregolá, que é um doce muito duro, feito de farinha de milho e banha e açúcar, é duro. Inclusive lá na festa, na hora, o tio Fiorello, que é o tio da noiva, muito esganado, quebrou o dente da frente, comendo esfregolá. Então vou levando assim, para que qualquer pessoa que não entenda de italiano e não entenda muito de culinária, entenda. Acaba até aprendendo. Porque no cotidiano caxiense muitas vezes joga, né, termos em italiano no decorrer da fala, né? Sim, se usa ainda, se usa. Nesse meu texto, então, com muitas palavras em italiano, na hora da revisão do livro, a minha revisora teve problemas, porque ela não conhecia os termos. Então ela tinha que me consultar para saber se era assim ou não era assado, se podia trocar, fazer alguma coisa assim. Até para não perder a coesão, né? Para as pessoas não terem essa fuga de entendimento. Né? É isso aí. E é interessante que você ainda coloca assim, que aí é bem típico do interior ter lá todas as bebidas, mas uma soda limonada, ou aquela questão assim, o refrigerante para as crianças, né? E para as mulheres, enfim, pelo menos para aquelas que não beberiam alguma bebida alcoólica, enfim, está ali, né, o refrigerante. Né? Esse meu conto do meu casamento está ambientado em 1915. Nós não tínhamos refrigeração elétrica aqui. O senhor usa o termo soda limonada. Soda limonada, acho que E o senhor explica que era congelado em profundos poços, com água fria. Então eles mergulhavam as garrafas numa água bem fria, para daí depois, suspendendo, as pessoas poderem tomar. Exato. E se não me engano, o senhor disse que no dia estava muito quente. Então, sim, era verão. Alguns abriram mão de tomar vinho para tomar cerveja. O senhor coloca ali entre aspas, bira. Até hoje o pessoal diz, vou tomar uma bira. Então. Bira. Naquela época, a maioria das casas tinha poço. No pátio da casa ou no porão da casa se fazia um poço profundo. A água ficava muito gelada porque o nosso subsolo é pedregoso aqui. Eu confesso que eu não conhecia esse detalhe. E as bebidas eram colocadas. Colocava numa cesta grande de vime, amarrado com uma corda, descia e ia lá para baixo. Ficava lá um tempo, né? Não sei quanto. Vime seria, a grosso modo, palha, né? Digamos assim. Isso, parecido, né? Vime é uma palha mais grossa que o pessoal usava para amarrar as parreiras. Hoje eles amarram com plástico, mais prático. Antes era com vime. Vime é uma essência que dá em banhados.
É uma vara comprida. Claro, claro. Vara comprida. Mas eu digo que naquele formato já do cesto fica semelhante ao que se fosse uma cesta de palha, digamos assim. Sim, Nesse exato, sentido, né? Exato. Bom, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre os contos. Eu fiquei encantado e já havia anunciado o encerramento e nós ainda nos estendemos um pouco mais. Mais uma vez, muito obrigado, Ponzi. Foi realmente uma honra te ouvir aqui. O senhor que é tio de um ex-colega nosso, que já se aposentou, né? O Zé Antônio. O José Ponzi, que foi servidor, advogado aqui da Câmara, já está aposentado. Então... Exato. Meu querido sobrinho. Fica essa lembrança, né? Eu gostaria de fazer só uma observação. Já falaste no meu querido sobrinho. O primeiro conto do meu livro, que chama-se Terra Amante, foi baseado num poema de um grande poeta caxiense chamado Olmiro de Azevedo, que é avô materno do José Antônio Ponzi, colega de vocês aqui da Câmara. Olha aí, então... Então é uma coincidência, então, uma bela coincidência. Muito obrigado pelo registro, então, sem dúvida, contribuiu bastante. Então fica a dica de leitura, foi o assunto do Café com Letras essa semana, Isabela em Contos, 100 anos historiados, de Luiz Carlos Ponzi, com quem acabamos de conversar, essa bela edição. Mais uma vez, muito obrigado. Sobretudo a quem nos acompanhou até aqui, fica o convite para que continuem assistindo a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.